Oi, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou trazer aqui para esse canal uma live que eu fiz com a Vanice Bonavigo, que é minha amiga e minha parceira de trabalho também. A gente tá fazendo algumas lives juntas, porque a gente tem um projeto juntas, na verdade, que é de Feng Shui e organização da casa. Essa live foi feita no Instagram dela, que é onde a gente costuma fazer essas lives, então aproveita para já segui-la no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E ela permitiu que eu gentilmente compartilhasse aqui no canal para vocês também. Então aqui está a live, espero que você aproveite. Olá, Instagram! Boa tarde! Hoje a gente tá dentro de um portal triplo, tá? O portal do triplo 4, né? Esse número que tá... Bom, ele tá regendo o nosso ano universal, né? Ele agora está regendo o nosso mês 4 e hoje o grande dia do portal triplo, né? A gente está na energia do 444, gente. Vocês não têm noção do quanto isso é forte, do quanto muitos grupos, tá? Ao redor do mundo as pessoas estão se juntando pela internet, obviamente, né? Para fazer meditações, para fazer vibrações pelo planeta, né? Até porque o número 4, ele também é um número de terra. Então, ele é um número muito ligado à materialidade, à concretude, né? Na gente, o nosso corpo físico, a nossa casa, sabe? E hoje, eu tô muito feliz porque vou bater um papo aqui com uma pessoa muito especial, né? Que eu tenho, assim, a alegria mesmo, a satisfação de ser amiga dela, né? De muitas vezes nós fazermos trabalhos juntas, né? Em parceria, estudamos juntas. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que é a Thaís Godinho, né? Então eu vou até falar para a Thaís, se você, deixa eu ver se você já está aqui prontinha para entrar. Então, Thaís, deixa eu te dar uma dica. Sai e entra de novo. E na hora que você entrar, você faz a solicitação ali naquelas carinhas, sabe? Tem aquelas carinhas smile, assim. Clica lá e pede para participar, que daí eu já subo você aqui, tá bom? Enquanto isso eu vou contando para o pessoal aqui. Olha, essa energia de hoje envolve tanta coisa. Não sei se vocês viram, mas eu postei no meu feed mesmo sobre essa letrinha. Isso aqui é uma cartinha de um oráculo, tá? Mas essa letrinha que vocês estão vendo aqui é a letra Dalet. E ela, agora sim, Thaís, essa letra Dalet é a letra que vale 4 no alfabeto hebraico, que é o alfabeto sagrado. E Dalet quer dizer porta. E algumas portas a gente só abre por dentro. Eu sempre falo isso para os meus alunos. E esse portal de hoje tem muito a ver com isso. Quais são as portas que você tem que abrir, né? Mas para orientar a gente, eu vou chamar a nossa querida convidada de hoje, né? Ah, agora sim, Thaís. Isso, agora vem. Gente, vamos receber com muitos coraçõezinhos, né? A nossa amiga querida. Olá! Tudo bom? Tudo, e você? Tá me ouvindo bem? Tudo ótimo, tô te ouvindo, sim. Tá bom. Parece que deu uma falhadinha, mas acho que foi só quando você começou a falar. Tá. Tudo bom, Thaís? Tudo ótimo. E vocês por aí? Também. Tá todo mundo de cabelão, né? Você viu só? Tô aproveitando a fase do cabelão aqui, antes de dar a louca e vontade de cortar curtinho de novo. Que legal.
Então, olha, estou super feliz de te receber aqui hoje para bater esse papo. Estou até te homenageando. Você viu que eu estou te homenageando? Ah, você tá com a camiseta dos Beatles? Sim. Ah, obrigada pelo convite, Ivan. Eu tô super feliz por a gente poder bater esse papo juntas. Que Você deve ter bom. visto que eu não tenho feito live aqui no Insta com ninguém. Eu abri a sessão só para você, hein? Poxa, pela nossa amizade, pela parceria. Então, eu tô muito feliz, assim, porque eu acho que é um momento muito importante, né? E que a gente tem muitas coisas legais que a gente pode compartilhar com as pessoas. Então, eu acho que vai ser bem legal a gente bater esse papo. Eu estou me sentindo muito privilegiada mesmo, né? Porque eu sei o quanto as pessoas te procuram. E é assim, eu acho que eu vejo isso assim como uma bênção mesmo dentro desse portal de estar conversando com você, porque afinal de contas a nossa história é antiga, né, Thaís? E assim, acho que cada vez você vai abraçando uma audiência maior, mais pessoas vão te descobrindo. Mas eu acho que até isso a gente está num momento agora de raízes, né? Da gente rever tantas histórias, tantas coisas. Então eu queria te perguntar uma coisa para começar a nossa conversa. Primeiro agradecendo todas essas pessoas lindas que estão aqui, porque as pessoas não estão só assistindo, elas estão comentando, né? Tô vendo, Eu uhum. estou vendo muito carinho, muitos coraçõezinhos, acho isso muito legal. Isso é amor, gente. E 4 tem a ver com o nosso cardíaco, tem a ver com amor, com coração, com gratidão, né? Thaís, você que é a pessoa que tem, assim, pelo menos que eu conheço, que tem a rotina mais planejada, mais organizada, pensada, como que essa coisa toda te pegou, assim, né? Porque eu até brinquei outro dia com os meus alunos, falei assim, eu estou vendo essa situação com aquela coisa que já virou clichê uma época. Agora que a gente já tinha controle de tudo, né? Que a gente sabia todas as respostas, a vida veio e mudou o questionário, né? As perguntas não são mais as mesmas. Então, assim, conta um pouquinho para a gente como que isso te pegou, você que é uma pessoa assim tão planejadora, tal, e como é que você está vivendo isso? Tá. Vã, eu acho que é muito importante que a gente aprenda a buscar ancoragem naquilo que dá para ancorar, né? Assim, o que que vai me dar apoio nesse momento? Não dá para a gente querer apoiar uma mesa numa bexiga, sabe? Assim, é um negócio que está totalmente estável, Sim. pode explodir a qualquer momento e vai ficar balançando. Você tem que procurar a terra firme para você se ancorar. E no meu caso, assim, e o que eu recomendo para as pessoas é você buscar dentro de você. Tem até aquela frase que tá todo mundo falando no Insta, né? Se não dá para ir para fora, vá para dentro. É exatamente isso, Nossa. porque quando você. O que foi muito importante para mim nesse momento? Ir para dentro. Então, assim, buscar dentro dos meus valores o que era importante para mim, meu propósito de vida, mas propósito das coisas mesmo. Então, assim, a gente para pensar qual que é o propósito disso tudo que a gente está vivendo. Não num âmbito maior, porque eu acho que ninguém sabe qual é o propósito. Se é mudar a humanidade, se a gente tem alguma coisa espiritual para resolver aí, mas que eu acredito que sim, claro, mas a gente não tem certeza. Mas, assim, para mim, o nosso propósito, por exemplo, de ter esse isolamento em casa é proteger a nossa família, é a gente ficar bem. Então, ter esse propósito sempre em mente me ajuda demais a enfrentar qualquer situação. Então, eu não vou, por exemplo, olhar para minha casa como uma prisão, e sim como um lugar de refúgio. Então, já começa daí, né? Você já desenvolver uma visão diferente com base nos seus valores pessoais. Então, para mim, foi essa ancoragem, sabe? Assim, e além de buscar dentro de mim e tornar isso claro para minha família também, porque para quem está me acompanhando não me conhece aqui, eu sou casada e tenho um filho vai fazer 10 anos agora em abril. Então foi tornar para eles também essa experiência clara. Tipo, ó, gente, por que a gente está aqui? Por isso, isso e aquilo. Porque no dia a dia, às vezes os dias vão passar. A gente está no dia 23 da nossa quarentena, né? Então, às vezes os dias vão passando e a gente esquece um pouco, né? Então, assim, meu marido ele já estava pensando assim: ah, eu tô pensando em comprar uma TV para levar para minha mãe. Daí eu falei: pera aí.
né? Não tem como comprar pela internet, né? Porque às vezes a gente vai esquecendo, né? Porque a gente está seguro aqui dentro, a gente vai esquecendo. Então é reajustar sempre de acordo com essa ancoragem, né? E depois disso, e uma coisa, eu desde o início da quarentena, eu tenho certeza, porque eu sei que isso faz diferença, que é mais ou menos quando a gente faz uma viagem internacional que tem a mudança do fuso horário que acaba com a gente, né? E quando a gente muda a nossa rotina radicalmente, como é o caso de... A gente já trabalha em casa, né? Você também tem essa mesma rotina aqui. A gente já trabalha em casa, a gente já tem isso. Mas para a maioria das pessoas foi uma mudança radical de rotina. Então as pessoas estão trabalhando em casa, talvez tenham mudado o horário de dormir, de acordar. E tudo isso mexe com a gente como se fosse um fuso horário. E isso mexe com o metabolismo, com a imunidade. Então, desde o começo, eu fiquei muito preocupada também na ancoragem da minha rotina. Então, assim, o horário de acordar e de dormir, tentar chegar numa média, porque eu tinha uma rotina de acordar e dormir cedo, mas com a quarentena os meninos não estão. Eles estão indo dormir mais tarde e eu preciso estar com eles também. Então, eu tive que mudar um pouco. Então, foi o processo de adaptação do sono, processo de adaptação da rotina de alimentação. E depois que isso já estava ok, ou seja, minha saúde estava ok, porque é muito importante que a nossa saúde esteja ok para imunidade e tudo, foi pensar nas atividades. Porque, assim, as atividades estavam rolando daquele jeito que já rolavam antes para mim, porque já como eu fazia as coisas, mas agora mudou. Então, eu divido mais atividades com meu marido. Eu também tenho que levar em conta que não dá para eu ficar fechado o tempo todo aqui no escritório, porque o filhote vai estar lá, ele tem anseios, ele precisa de mais carinho, ele precisa de mais atenção. Então, é um momento diferente, com demandas diferentes. Então, tem que entender isso, sabe? E aí eu consegui reestruturar a minha rotina, tanto de atividades de trabalho quanto atividades em casa e atividades individuais, as minhas, né? De cuidado pessoal, de yoga, de tudo, de espiritualidade, de estudos, para poder ficar bem. Então fui construindo em camadas essa nova rotina, mas começando de dentro mesmo, sabe? O que era importante ter um propósito bem claro, isso tá claro para todo mundo. Depois, focar na rotina da parte da base ali da pirâmide de Maslow. Você sabe qual que é essa pirâmide de Maslow? Posso explicar para o pessoal rapidinho? Claro. Gente, eu sou publicitária por formação e o Maslow, ele foi um cara que a gente aprendeu muito na faculdade de publicidade, que ele tem uma pirâmide chamada Pirâmide de Maslow, que identifica as necessidades dos seres humanos. Essa pirâmide foi feita com base num estudo para publicidade. Só que a gente pode usar essa pesquisa, a gente pode usar como bem-estar, assim, porque ele fala que na base da pirâmide, ou seja, as necessidades mais básicas do ser humano, são as necessidades físicas e fisiológicas mesmo, né? Então, a gente tem que se alimentar, né? Exatamente, dormir bem, comer. E daí você vai subindo até chegar no propósito, por exemplo, né? Não vou me estender nesse assunto, mas só para dizer que essa base da pirâmide, se ela estiver desregulada, todo o resto fica desregulado. Então, assim, se eu não estiver me alimentando bem, dormindo bem, eu vou ter muito mais propensão a ficar ansiosa, a discutir em casa, a ficar impaciente. Então, a gente tem que cuidar dessa base, porque a base estando boa, a gente consegue encarar melhor todas as outras circunstâncias, né? Então, é mais ou menos isso. Eu acho que eu tô falando demais. Posso interromper um pouquinho, só para falar uma coisa que eu acho interessante? Porque às vezes a gente está num raciocínio, aí vem uma pessoa e quebra o raciocínio, né? A respeito da pirâmide de Maslow, eu também estudei isso quando eu fiz a faculdade de gestão, né? Eu fiz administração escolar, então a gente tinha uma matéria chamada TGA, Teoria Geral da Administração, e a pirâmide de Maslow era o core da matéria, né? E assim, nessa época nem me liguei, mas você sabe que existe uma analogia com os nossos chakras principais, em que a base, obviamente, corresponde ao chakra básico, né? Então é muito interessante, porque embora não sejam 7 camadas, né? 7 camadas, mesmo, a gente pode falar, né? Mas existe uma correspondência muito grande a essa subida, sabe, da Kundalini, essa subida da energia de quando a gente vai ficando menos material, mais espiritual, né? Então, eu acho bem interessante. Quando em outros estudos, de alguns anos para cá, eu percebi isso, eu passei até a ter um entendimento muito mais profundo da pirâmide de Maslow.
Mas eu acho super interessante, achei ótimo você ter tocado nisso. E as pessoas que se interessarem, pode procurar na internet, né? Tem muita coisa, acho bem É, legal. Agora que a gente está podendo fazer várias curadorias, né? Porque sem dúvida. indoor. E eu falo disso, Van, porque muitas vezes quando a gente vê, né, o pessoal tá criando muito conteúdo e tem muita gente que não criava conteúdo criando e muita gente boa. Então isso tem sido uma oportunidade muito legal para a gente que assiste e para quem está produzindo também, porque se reinventa, né? E o que eu mais tenho visto é o pessoal falar como organizar as atividades em casa, tanto as domésticas quanto de trabalho, mas muitas vezes esquecem que antes disso a gente tem que organizar a coisa ali orgânica, que no final das contas é o que trouxe a gente nesse estado que a gente está, é um vírus. E a gente, como animais orgânicos, seres humanos, a gente está propenso a pegar esse vírus. E então a gente tem que lembrar, acima de tudo, da questão da saúde. Então, do meu ponto de vista, não existe saúde sem a gente estar com um sono legal. E só de pensar no sono, muitas pessoas já devem estar falando, nossa, meu sono está todo zoado, porque eu estou ansiosa, porque eu estou dormindo cada dia em um horário, etc, etc. Então, assim, é a primeira coisa que a pessoa tem que acertar, então, né? Tomar controle do sono. Falar, não, vou tentar, então, regularizar meu sono. Regulou o sono? Vai para as outras atividades ali do dia a dia que vão garantir uma saúde legal. Então, sua alimentação está te nutrindo, está trazendo, você está consumindo alimentos que vão melhorar a sua imunidade, coisas do tipo, né? Então, assim, a gente vai construindo em camadas. Mas, assim, não adianta falar para a pessoa, faça isso, isso e aquilo em termos de organização doméstica, organização do trabalho, e a pessoa se entupir de café o dia inteiro para aguentar a jornada que tá exaustiva. Saiu uma matéria hoje na Folha falando que as pessoas são super sobrecarregadas com o trabalho doméstico, assim, né? No sentido de trazer o trabalho para dentro de casa e ainda conciliar com a vida em casa. Então, já tem muita coisa acontecendo. Já não basta a sobrecarga do trabalho, já não basta a sobrecarga de informações que gera muita ansiedade. Então, a gente tem que se cuidar em nível individual mesmo, até para a gente poder estar bem para as outras pessoas que estão com a gente, né? Mas é interessante que nesse momento eu acho que todo mundo, e acho que, olha, eu arriscaria até dizer que nós, mulheres, um pouco mais, né? Todo mundo está vivendo um momento MacGyver, assim, a gente faz de tudo um pouco, e eu vejo, por Adorei. exemplo, as minhas filhas se queixando bastante em relação a homeschooling, né? As crianças estão estudando em casa. Então, o celular da mãe fica ocupado porque está tendo aula. Às vezes, eu tenho uma amiga que tem 3 filhos que estudam em escola americana e ela só tem um computador. E eles têm muita atividade. Então, assim, novas demandas, né? E eu acho que o que você está falando é muito interessante, porque só a gente pode ter uma solução nesse momento, talvez de serenidade, de buscar, né? Porque aqui, por exemplo, eu vejo pela minha casa, que você conhece, eu moro num apartamento super pequeno, mas agora eu tenho canto fit, né? O canto não sei o que lá, da desinfecção. Então, assim, foram criados novos espaços dentro de um espaço que já não era grande. E aí a gente fica. Eu imagino uma família maior, como a gente estava falando, com múltiplas necessidades, né? Então as pessoas precisam, nesse momento, buscar ter um canto delas. O que você acha a respeito disso? Assim, Eu recebi ontem uma mensagem de uma seguidora aqui no meu Instagram falando assim, Thaís, pela primeira vez em 8 anos de casada, eu tô curtindo a minha casa, porque eu não parava em casa antes. Eu trabalhava muito fora, viajo muito ao trabalho, e pela primeira vez eu tô conseguindo curtir ter uma rotina em casa. Curtir a limpeza, curtir cozinhar. Então eu penso, Van, que esse é um momento de todo mundo ressignificar a sua relação com a casa, porque a gente não tá só usando para dormir, tomar banho e comer, esquentar comida rapidinho no micro-ondas, né? A gente está vivendo aqui agora. Então, mais do que nunca, os espaços têm que servir a gente, não o contrário. E aí, quando você fala, né, que mesmo em um apartamento pequeno, que você está comentando no seu caso, você conseguiu identificar que você precisava de um cantinho fit, né? Eu acho que todo mundo tá
pensando nisso, né? Tipo, a pessoa tem um apartamento que ela tem uma mesa de jantar que ela nunca recebe ninguém e ela precisa de um espaço para o home office, ela só tem um quarto, um dormitório. Então, a gente começa a ressignificar a casa de acordo com as nossas necessidades. Eu acho que isso é um momento muito especial que nós vamos passar todos, né? De ressignificar a casa, de realmente perceber, olha, não tem espaço para eu ficar guardando esse negócio que eu não uso, porque eu preciso desse espaço para outras coisas. E aí você vai tornando a sua casa um cantinho muito mais legal. Então, acima de ser um refúgio, é um lugar do conviver mesmo, né? Com as pessoas. Mesmo que você more sozinho, né? Que tem pessoas que moram sozinhas, mas agora é o espaço ali que você vai ressignificar, porque você não pode mais sair. Então você tem que fazer as coisas na sua casa. Como que a sua casa pode te atender nesse momento? Então, olha como é uma coisa viva, né? E a gente vai ali Nossa, cuidando com mais carinho. você falando e eu pensando nisso, as casas em geral, né, elas devem estar muito felizes, porque a casa tem um espírito. E É, assim, nos muitos trabalhos, projetos que eu já fiz de Feng Shui, existem alguns cômodos da casa que tem uma energia tão baixa quando a gente mede radiestesicamente, assim, é mesmo. que você pergunta para a pessoa, vocês costumam entrar na, sei lá, apartamentos grandes, casas grandes, que tem sala de TV, sala disso, sala daquilo e tal. Ah, vocês, é tal cômodo, vocês olham, quem entra lá é a minha diarista quando ela vem. E não é toda semana que ela limpa lá. Então, aí você vê assim que mesmo que seja uma parte da casa, ela fica triste, porque ela não é visitada, não tem uma ativação de energia, né? Então, eu acho que a nossa casa agora ela está sendo massageada, mais do que tocada, do que, né? É isso aí. Porque É. assim a gente está qualquer cantinho da casa agora você fala assim, já sei, vou fazer tal coisa aqui, né? Porque a casa virou o mundo da gente. Ela tá a minha casa está se multiplicando. Eu sou muito grata a ela porque ela está me acolhendo muito bem nesse momento, né? Eu que sou uma pessoa assim também que gosto muito de portas e janelas, e eu estou vendo as janelas assim também com muita simpatia agora, né? Porque tem vizinhos que às vezes você compartilha o elevador e eles falam, sabe aquele bom dia silencioso, que é assim, boa noite. O bom dia da correria, né? Agora, como o meu andar é baixo, né? Às vezes eu estou fazendo alguma coisa assim na janela e as pessoas passam e fazem uns tchauz enormes, assim, sabe? É É uma empatia interessante positiva, isso. né? As pessoas estão mais amorosas, Thaís? Eu tô maravilhada com tudo que você tá falando, eu tô achando tão bonito, porque é isso, sabe? Ontem eu comecei a ter uma prática agora que é de olhar, ficar olhando, tirar 15 minutos do meu dia para ficar olhando pela janela da rua. Ficar só olhando. E aí, Adoro. né, isso é muito legal porque você vê ali, né, os carros passando e tal, não tem tanta movimentação de pessoas a pé, ainda tem o pessoal saindo com cachorrinho, né, pra fazer xixi, cocô, tudo. Mas aí, por exemplo, aqui na frente da minha casa tem vários sobrados. E daí tem uma varanda na frente. São sobrados super gostosos. E aí, cada dia que eu olho, tem alguma coisa acontecendo. Ontem eu fiquei lá olhando e o meu vizinho da frente estava fazendo polichinelo. Aí eu fiquei olhando, fiquei até animada. Eu fiz também polichinelo junto com ele. E outro dia também eles estavam lá ouvindo música, o outro vizinho do lado ouvindo música. Então, assim, você meio que você se gera uma empatia maior com pessoas que você antes talvez nem conhecesse. Eu tenho uma amiga minha de infância que mora na frente da minha casa e a gente fica se falando pelo WhatsApp, sabe? E dá vontade de ir lá abraçar e não pode, né? Então assim, mas dá vontade de pegar e fazer uma live com ela também para trocar uma ideia. Como é que tá sendo aí? Porque é até divertida a situação. Eu tenho visto que as pessoas estão se reconectando muito mais. É engraçado isso, sabe? Porque o brasileiro, eu vejo isso acontecer em todos os lugares, não é só o brasileiro, mas a gente aqui, a gente é muito caloroso, né? Essa coisa de pegar no braço, nossa, não acredito, né? Dar um abraço. A gente é muito caloroso, então não ter isso, eu acho assim, a gente que mora com outras pessoas em casa, a gente tem um pouco isso ainda. Mas para quem mora sozinho mesmo,
né? Não tem nem às vezes um animal de estimação, deve ser muito difícil. Então, ter esse contato pela internet, eu vejo até como o sintoma dessas lives todas que tá todo mundo fazendo, né? Então, assim, eu vejo pessoas que nunca fizeram antes fazendo, porque é uma maneira que elas têm de lidar com a situação, de ter contato humano. E eu tô achando maravilhoso, Van, porque a gente vê como a gente tem necessidade de estar com o outro, mesmo que pela internet só, né? Então, eu não sei, eu penso que as relações elas estão sendo muito mais valorizadas agora que a gente não pode estar com as pessoas. Então, eu fico o tempo inteiro super preocupada com a minha mãe, que ela mora sozinha e mora em outra cidade, ela mora no litoral. Então, eu fico o dia inteiro conversando com ela, sabe? Ligo e o filhote liga para ela também. Então, é, é diferente, porque numa situação normal tá todo mundo na sua correria e todo mundo sabe que tá acontecendo a correria. Então ninguém fica preocupado, nem vou lá encher o saco da minha mãe, que eu sei que ela tá correndo com a loja. E ela deve pensar, nem vou ficar enchendo o saco da Thaís, porque a Thaís deve estar lá correndo com os cursos dela e tudo. Mas nessa situação que a gente tá, a gente prioriza isso. E eu acho que tá sendo demais, eu acho que tá sendo muito legal, sabe? O que é bom porque a gente não corre o risco de ficar com tédio, né? Porque tem tanta ideia de coisa acontecendo, tá ficando com tédio, tá meio chateado, pô, liga para um amigo, faz uma chamada de vídeo, troca uma ideia, dá risada junto. Ele vai atender. Eu já liguei para uma amiga, ela atende lá lavando a louça e a gente fica trocando ideia enquanto ela tá lavando a louça. Então tá sendo tão legal, sabe? Eu não sei, eu acho que é muito. Eu não quero ser hipócrita de falar que esse momento está sendo legal, com um monte de gente sofrendo, pessoas morrendo, não é isso. Mas eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, a gente desenvolver uma mente positiva e alegre, tentar ver o lado bom das coisas, é uma forma de resistência, sabe? Porque se a gente não fizer isso, a gente vai ficar mal. E se a gente ficar mal, putz, aí desandou. Aí a peteca cai. Eu acho que a gente está valorizando as relações, a gente está valorizando muito as experiências, né? Eu, por exemplo, tenho encontrado janelas físicas, né? Também com uma certa frequência, e janelas que eu crio, por exemplo, em um porta-retrato. Então, fotografia de algum lugar que eu vou frequentemente, ou que eu fui até uma vez só na vida. E aí, de repente, às vezes eu faço uma meditação breve, assim, eu fixo aquela foto, começo a viajar na foto, na cidade. Isso é muito E aí legal. eu penso, puxa, que bom, talvez eu ainda volte para lá, né? Aí depois eu começo a melhorar. Não, eu vou voltar logo para lá. Assim que puder, eu volto para lá. E aí eu acho que a gente vai elevando, né, o nosso padrão, né? Eu estava vendo que tem alguns museus que tem o tour virtual, né? Que é Nossa, triste, mas verdade. é alegre ao mesmo tempo. É triste porque você fala, pô, que sacanagem, eu queria estar fazendo o tour físico, né? Não queria estar fazendo o tour virtual, mas ao mesmo tempo é um negócio que te distrai em casa, que faz você ver arte, não ficar só vendo notícia Pois é, negativa. e olha, alguns museus que eu conheço assim pessoalmente, eu vou te falar, eu fiz a visita virtual e assim, em termos de aprender o que tinha no Ah, museu, vivenciar, a visita virtual é melhor, é. né? É claro É, que tem aquela coisa que você, se você tiver com alguém dentro do museu, você fala assim, cara, você tá perto do Davi de Michelangelo, né? Sabe o que é isso? Eu lembro quando eu dei de cara com o Davi, daquele tamanho que ele é, eu comecei a chorar. Olha só que louco, né? é. E, mas assim, eu acho que tudo tem o seu momento. Então, eu acho que se alguém estiver pensando, hoje, por exemplo, é um dia muito bom para fazer mandala dos desejos, né? Eu tô Tá, falando você para fala... todo. Ai, fale sobre isso, que eu tô super, super curiosa. Então, é O assim, portal 444. pois é. Então, eu até postei hoje no Instagram, tem uma letra no alfabeto hebraico, que é essa letra Dalet, essa letrinha aqui, ela é correspondente ao nosso D, né? Ela vale 4. E o significado de Dalet em hebraico é porta. Então, hoje é portal mesmo, em todos os aspectos, inclusive, assim, é o dia que tem as 3 portas. E como tem uma pessoa
que acho que é nova para mim, a Anne Nunes perguntando como faz a mandala. Assim, a gente não vai ter tempo de explicar aqui, mas Anne, você e se mais alguém quiser saber melhor, eu tenho um endereço que é mandaladosdesejos, tudo junto, .com.br, tá? Lá eu coloquei tudo que eu tenho assim de forma mais compacta sobre mandala dos desejos, né? A gente pode fazer a mandala dos desejos quando a gente quiser, mas algumas datas são muito propícias. Por exemplo, o dia do nosso aniversário, entrada de ano astrológico, algumas datas são muito boas. Mas esses dias de portal, como é que é um portal? Tem portal duplo, por exemplo, agora nós vamos ter em maio, dia 5/5, é um portal duplo, tá? Mas quando alinha dia, mês e ano, é um portal triplo, então ele é mais forte. Nessas datas há uma abertura cósmica. É como se abrisse uma fenda no universo, tá? Essa é uma crença cabalística, inclusive. E, assim, digamos que a comunicação fica mais fácil, tá? Ó, Karina, obrigada, viu? Ela colocou o endereço para mim. Então, lá eu explico direitinho como você fazer. Se vocês estiverem com dificuldade física para fazer a mandala, porque o jeito que eu comecei a fazer, e eu sou uma pessoa ainda não tão tecnológica, estou me tornando cada vez mais, mas eu ainda gosto de fazer com cartolina ou com. Às vezes, olha, a última que eu fiz, eu peguei uma embalagem de presente que eu ganhei, que eu achei super bonita, então eu aproveitei o lado da estampa para ficar no fundo e mandalei, cortei um círculo, né? Mas se você tiver com dificuldade para fazer isso, Vinícius, eu não tenho cola. Quem tem criança tem, né? Mas quem não tem, às vezes não tem uma colinha em casa para colar, não tem tinta na impressora, enfim, faz virtual. Monta uma mandala virtual. Eu agora a minha tela do computador é a minha última mandala que eu fiz, tá? Então dá para fazer isso. E assim, se você for colocar na sua mandala locais que você quer voltar, assim que tiver tudo no novo normal, Ótimo. você pode já começar a sua viagem. Mesmo indoor, dá para a gente fazer muita coisa. Por exemplo, visitar museus, saber dos costumes dos locais, o que eles Estudar o comem, idioma. né? Aquela pegada Globo Repórter, né? Quem são eles, o que eles comem, como dormem, se reproduzem, enfim, qualquer coisa desse sentido. O que tem de bacana na cidade, que não é tão turístico. Eu sempre gosto dessas coisas, né? E, enfim, começa a viagem já, né? E se você for revisitar algum lugar, também veja lá o que você ainda não conheceu, que da primeira vez não deu, na segunda não deu, né, Thaís? E aí na próxima vai dar. Não é verdade? E aí, você gostou, né, que eu toquei no novo normal? Tem um monte de gente falando, quando tudo voltar ao normal. Cada dia eu leio algumas notícias assim que falam, por exemplo, eu achei uma divertidíssima no bom sentido mesmo, que apareceu assim, elefantes ficam desempregados na Tailândia. Eu achei tão curioso, porque o elefante não tem um emprego, na verdade ele foi libertado, olha que maravilhoso. E ontem eu também li uma falando que com as touradas que foram dispensadas na Espanha, que acho que 120 bois se salvaram, uma coisa assim. Ai, que maravilha. Eu fico pensando, sabe, assim, o novo normal realmente, será que a gente vai conseguir voltar? Né? Se, por exemplo, na semana que vem liberarem as aulas nas escolas, os restaurantes estiverem abertos normalmente, a gente vai voltar a fazer a mesma coisa? Se tiver um show de rock com 10 mil pessoas, eu vou voltar a frequentar? Vai ser diferente, né? Acho que a experiência vai ser diferente. Acho que muita coisa vai mudar. Eu não acho que a gente vai ficar preso para sempre, mas eu acho que muita coisa vai mudar. A forma como a gente se relaciona, como a gente se cuida mais, né, em termos de higiene. E, enfim, acho que tomara, né?
Eu acho que a gente tá. Eu não sei porque eu tenho um apego assim a esse filme, O Feitiço do Tempo. Eu sempre falo nele porque eu acho incrível aquela história que o cara fica preso no tempo. Então, de uma certa forma, Eu a falei desse gente filme esses tá dias assim, também. né? Você falou dos elefantes, é aquela máxima até do elefante que ficou tantos anos amarrado com uma corda, que se tirar a corda dele, ele não se afasta dali onde ele está. Eu acho que a gente vai ficar igual aquele personagem, o Baldo. Você lembra do Baldo, do Enfio? Não. O Enfio Ah, foi sim, sim, o cartunista, cartunista, né, ok. da época Aham. bem da ditadura e tal, e ele criou uma Sim. personagem que era um medroso, um cara que tinha medo da ditadura, que era o Baldo. Então, assim, mesmo solto, mesmo tendo acabado tudo, ele ainda tinha pânico, né, de acontecer alguma coisa. Então, acho que a gente vai ficar meio baldo, assim, também, na hora que acabar essa fase toda. Mas eu acho que faz parte. Eu não sei, eu sou uma pessoa muito processual, então, na minha cabeça, vai ser uma coisa que vai acontecer aos poucos, mas não vai voltar ao que era antes. Anyways, tenho certeza que não vai mesmo. É. Né? Eu acho que vai ser uma nova ordem. Inclusive, você sabe que. Deixa eu repetir aqui para quem perguntou. O nome do filme, O Feitiço do Tempo. Esse filme é maravilhoso. É Não mesmo. sei se tem na Netflix, acredito que tenha. Eu acho que eu assisti umas 8 vezes. É muito bom. Cada vez que eu assisto, eu descubro uma coisa nova. Vai ficar salva a live? Eu vou fazer de tudo para salvar, né? A gente só precisa prestar atenção aqui no tempo, porque eu e a Thaís, olha, se eu pudesse, eu conversaria com a Thaís 12 horas, 24 horas, né? Mas a gente, para o benefício de todo mundo, para deixar salva a live, é que a gente tem que respeitar o tempo do Instagram. Mas olha, eu também estou muito feliz com essas possibilidades que o Instagram está dando da gente poder fazer essas lives conjuntas. Isso é muito bom. E posso Muito. comentar uma coisa, Van, que eu vi alguns comentários, algumas pessoas, meu Deus, estou super perdida com relação ao meu trabalho, porque tem várias áreas, né, eu acho que a gente está num momento que ninguém tem respostas, né? Então, assim, não é uma crise individual, é uma crise global, gente. Então, a gente está num momento de se cuidar. E, ao mesmo tempo, um momento de mergulhar dentro da gente para a gente ir pensando em coisas, né? Então, assim, cada um com a sua vida, com o seu trabalho, com a sua área de atuação, é pensar, é voltar para dentro. E não buscar essas respostas fora, porque eu acho que ninguém tem essas respostas, né? Então, cada um de nós, com as suas próprias atividades, você é a pessoa que mais sabe sobre a sua vida nesse momento. Então, é hora de você começar a refletir mais sobre tudo, porque o que eu tenho certeza é que todo mundo vai acabar se ressignificando em termos de trabalho, vida pessoal, casa, etc, etc. Com certeza. Mesmo profissões que você fala, nossa, não sei como essa pessoa vai. Com certeza todo mundo vai ressignificar. A gente tá com esse desafio aqui em casa que o meu marido é músico, por exemplo. Todos os shows cancelados, não tem previsão nenhuma de o que vai acontecer. Os meninos já estão começando a fazer lives com. A pessoa pode fazer doação, por exemplo. Então, para participar da live, você paga como se fosse um Que ingresso de legal. show. Então, assim, Olha aí. mesmo profissões e atividades que você meio que não vê saída, aos poucos você vai descobrindo saídas e vai descobrindo estratégias. Por Então, não, exemplo, não se cobra a solução nesse momento, porque ninguém sim, tem a solução, mas a gente está num momento de pensar e não de ficar desesperado, porque, meu Deus, vai acabar. Calma, também não é assim, né? A gente está num momento de descoberta. eu gosto muito quando o Érico fala que a solução está dentro do problema, né? É, Então, nessa questão, por exemplo, eu estava falando isso com a minha filha essa semana, porque ela trabalha numa empresa americana e eles já decretaram home office até 5 de maio, né? E aí ela estava falando, nossa, o combustível que você não gasta, uma série de coisas. é Você mesmo. está vendo a poluição. Outro dia que eu andei um pouquinho aqui, que eu fui até a farmácia, eu falei, gente, o Pico do Jaraguá. Oi, Pico do Jaraguá, tudo bem? Fazia muito tempo que eu não via. Por quê? Sumiu aquela É. nuvem de poluição. Então,
por que não agora as empresas começarem a repensar horários, né? Buscar produtividade em vez de cobrar tanto horário. E Sem porque aí dúvida. diminuiria muito esse trânsito, essa demanda de transporte público, todo mundo na mesma hora, né? Aquela coisa que para a cidade. Então, eu acho que novas modalidades de trabalho, a criatividade das pessoas, aquela coisa, quando a água bate no bumbum, todo mundo precisa ser criativo, né? Então, as pessoas estão vendendo títulos a serem descontados depois, né? Então, você paga uma depilação, ou sei lá o que, um tratamento, Sim. qualquer coisa para você fazer quando tudo Porque assim, por voltar. exemplo, esses serviços, né, que são assim bem pessoais, tipo massagem, depilação, estética, vai deixar de existir? Não vai deixar. As pessoas vão continuar tendo essa necessidade, mas talvez você tenha que ter outros procedimentos de higiene, de atendimento, né? Então, Sim, assim, não tem como a Thaís que fala de produtividade, ou a Van que fala de numerologia, cabalística, que fala de Feng Shui, de outro, opinar sobre o seu trabalho. Você conhece o seu trabalho melhor do que claro. ninguém. Então, assim, com certeza, confia aí na sua criatividade, confia em buscar soluções dentro de você, que elas virão com o tempo. O que eu posso falar em termos de produtividade, Ivan, é que às vezes quando a gente fica querendo resolver o problema, a gente não consegue achar a solução. Quando a gente tenta espairecer um pouco, vai tomar um banho, vai assistir um filme, uma comédia Ele vem. romântica, o nosso cérebro ele fica trabalhando no background lá. Quem nunca sonhou com uma solução de um problema, ou Oh, estava tomando banho e falou, putz, vem de repente a solução, sabe? Porque o nosso cérebro ele continua trabalhando. Por que ele continua? Porque ele está relaxado. Quanto mais você forçar o cérebro, mais difícil vai ser e você só vai se frustrar, vai ficar cansado, vai ficar exausto mentalmente, como a gente fala, tô por aqui hoje, né? É porque a gente está forçando muito a cabeça. Então tem que relaxar. O relaxamento é a coisa mais produtiva que existe, gente. sim, Né? é Por exemplo, quando eu o comecei a ócio praticar criativo, yoga, né? a gente aprende isso, que é uma postura que a gente força, assim, os músculos, ela é tão importante quanto o momento do relaxamento depois para os músculos respirarem. Então é a mesma coisa com o nosso cérebro. Se a gente ficar forçando muito, não vai rolar, vai pifar. Então esses momentos de relaxamento são muito importantes para conseguir, sabe? O cérebro fica trabalhando, confia nisso. E Claro, aí claro. vai surgir uma solução, Eu vai tenho surgir um muitos insight. insights no banho, muitos. Tanto para coisas que eu estou, né, respostas que eu estou buscando, tal, como para coisas que eu nem estava pensando e de repente falo, nossa, tive uma ideia e eu já corro Isso, anotar quando eu saio do banho. Muito legal, exatamente. né? Sim. Ó, Às vezes eu paro. Ai, desculpa, pode falar. imagina, não é Eu que tem já uma tô me pessoa empolgando. aqui no chat que está comentando que o filme não está na Netflix, mas ela disponibilizou aqui o endereço. Ah, que Então, legal. pessoal, dá uma scrollada aí se vocês quiserem achar. Ela achou o filme num determinado endereço, não sei exatamente, às vezes tem na Amazon Prime. Agora tem tantos lugares para a gente Sim, procurar, não é? Ai, sim. Thaís, que legal. Ainda bem que a gente ainda tem uns minutinhos para conversar, porque eu preciso É você, salvar. você que coordena aí o horário. Esse negócio de gestão do tempo não é comigo, não. Pô, Muito legal. Então, eu estava falando aquela hora para você da letra Dalet, que quer dizer porta, né? E sim. eu falo sempre isso para os meus alunos também. E, por exemplo, porque eles serão formados para atenderem outras pessoas, né? Fazendo mapas numerológicos, tal. E assim, eles têm às vezes uma angústia. Ah, e se a pessoa não fizer o que eu tô? Olha, eu sempre digo, você leva, né, fazendo uma comparação, você leva o cavalo até a beira do rio, se ele vai beber água ou não, aí já não é mais um problema seu, né? Então, é meio mal comparando, mas a mesma coisa que acontece com essa pessoa que você está atendendo. Você mostra tudo que você tem ali, todas as possibilidades. Agora, quem vai de fato fazer a transformação é a pessoa, porque essa porta só abre por dentro. Então, eu acho que há muitas portas, né? As portas de hoje, as portas de Dalet, são portas que abrem por dentro. Então, assim, a gente oferece a água, né? Agora, se as pessoas vão querer
tomar ou não, aí também é como você falou, é cada um com o seu, né? Cada um sabe das suas dores, do que precisa Eu ser adoro aquela feito. analogia que todo mundo fala. Eu sei que ela é clichê, mas ela é muito necessária, que é aquela analogia da máscara no avião, que faz lá o anúncio. Se algo acontecer, né, Ah, é vão ótimo. cair as máscaras, coloque primeiro em você para depois ajudar o outro. Eu acho que essa analogia ela tá meio batida, mas nesse momento, gente, a gente tem que resgatar esses clichês, porque se os clichês são clichês é porque eles funcionam. Então, assim, nesse momento é cuidar de si para você estar bem. Se eu não estiver bem, meu filho vai ficar preocupado, porque ele vai saber que eu não estou bem por algum motivo, então ele também vai ficar preocupado. Meu marido pode ficar mais irritadíssimo no dia. Então, assim, eu tenho que estar bem, porque a minha parte estou fazendo o quê? Eu fico bem, todo mundo fica bem. A gente contagia, né, para usar o verbo da moda, a gente contagia as pessoas ao nosso redor. Né? Então, assim, qual que é o ponto de referência que você quer ser na sua família hoje, na sua casa hoje? Eu acho que isso é muito importante. Não é querer colocar uma pressão, sabe? Tem dias que eu tô mais quietinha, tem dias que eu falo, hoje eu tô afim de, né, de fazer menos coisas, de ficar lendo, de ficar vendo vídeo no YouTube. Tem dias e dias, né? Mas, assim, é diferente de você meio que largar, sabe? Falar, hoje, e ficar irritado e tal. Então, eu acho que volta muito naquilo que eu falei no começo da live, né? O propósito. Qual o propósito da coisa toda? A gente está aqui por um motivo, a gente está aqui para garantir a nossa segurança, para cuidar da nossa família, etc, etc. E a gente tem que ficar bem. Você lembrando disso diariamente te ajuda até a modificar mentalmente, né? Então, assim, eu cuidando de mim não é um ato egoísta, pelo contrário. É que eu estando bem, eu consigo fazer o bem para todo mundo. Se eu tiver mal, eu não consigo fazer uma comida com meu filho, eu não consigo abraçar o meu marido, sabe? Porque eu não vou estar com cabeça para isso. Então, o nosso bem impacta todo mundo. É isso mesmo. Eu acho que a gente está exatamente nessa fase de você ressignificar tudo, né? Ressignificado, inclusive assim, pensar. Eu estou vendo as pessoas muito preocupadas, mas assim, num bom sentido, sabe? Tipo, poxa, como que eu posso agregar bem-estar, alguma coisa nesse momento para as outras pessoas, né? Como que eu Uhum. posso me doar? Então, eu vejo gente desde fazendo compra, minha filha, por exemplo, a Mariana, ela está muito nessa, ela já é uma pessoa assim, com essa preocupação, então ela quer ajudar todo mundo. E acho que tem tantas coisas que a gente pode fazer hoje, né? E por que eu estou falando isso? Para até ajudar nessa questão do propósito que você tocou, que eu acho tão sagrada, né? Porque muitas pessoas falam assim: eu não sei qual é o meu propósito. Mas se você prestar atenção naquilo que até as outras pessoas falam para você, vamos supor que você seja você, por exemplo, uma pessoa que toca violão, toca guitarra, canta, né? Já pensou se um dia você vai lá para a varanda da sua casa, ali na frente, né? E você liga lá a guitarra tal, lógico, usando um Um certo bom senso, né? distanciamento e tal, mas você começa a tocar, você pensou que incrível, né? Então, assim, tá cada um. Você viu aquele bombeiro fazendo um solo ele tocando um instrumento de sopro numa escada Magiros, ele foi em vários pontos do Rio de Janeiro, né? Eu chorei quando vi aquilo. Tem uma ligação incrível com o Rio de Janeiro. Então eu fiquei imaginando, né, um povo que é tão outdoor, né? Porque o carioca é totalmente fora de casa, né? Mesa de restaurante, de boteco na calçada, as pessoas se encontram muito fora de casa. É. Então, nesse momento, é um momento de aprendizado muito grande, né? Então, eu acho que está muito legal esse movimento. Eu não sei se você acompanhou, eu vi a Rita Lobo essa semana, eu adoro a Rita Lobo também. Acho que ela é uma pessoa assim que tem várias propostas que eu considero o máximo, né? E ela trouxe vários mestres ligados à espiritualidade. Ela fez umas lives à noite, que eu acredito até que esteja no canal dela, do YouTube e tal. Então, ela trouxe a Monja Coen,
o Newton Bonder, que é um rabino, né? Acho que eu vi integralmente essas duas pessoas, mas assim, a proposta dela era oferecer o pão espiritual em meio a essa onda toda. Então, assim, a questão da meditação, que a Mon já falou, né? Olha, alguém falou da meditação mundial. Até vou dar um toque sobre isso, porque eu mesma falei que hoje eu ia fazer algum exercício, alguma meditação com o pessoal às 4 da tarde. Mas eu recebi várias mensagens de pessoas que sigo no mundo todo. O horário para a gente se conectar aqui no Brasil é 23h35, né? Às 11h35 da noite é o horário que você vai estar conectado com o mundo todo. Vários grupos vão estar meditando, vibrando pela cura do planeta, né? Então, assim, acho que vale mais a gente só tudo que a gente falou aqui até agora, acho que vale como uma meditação, como uma reflexão, né, de duas pessoas que estão acostumadas a falar com seus públicos, tal. E eu espero que a gente tenha 23h45, olha, pode ser. Eu sou, às vezes ultimamente, eu ando com um certo cansaço mental, né? Eu venho de um projeto que eu fiz agora recentemente, então, para trocar 35 por 45, desculpa que eu nem preparei nada escrito aqui para falar para vocês, mas está muito na internet, o pessoal está falando muito sobre isso. Então, acho que vale a gente ver direitinho o horário e se conectar com o pessoal no mundo todo mesmo. Olha, a Rosângela está falando, sim, nós já estamos em meditação. Eu já meditei hoje de manhã também, né? Entrei nessa energia do portal, fiz a minha mentalização, acho que isso é muito importante também, né? Um pouquinho de cada um. Eu ia comentar que isso que você está dizendo é muito real, porque a gente está tendo tanta coisa assim. Eu realmente eu gostaria de acompanhar todas essas coisas que estão acontecendo e eu não estou conseguindo acompanhar. Porque assim, ou eu fico o dia inteiro no celular vendo as lives de todas as pessoas maravilhosas que eu acompanho, ou eu não faço outras coisas. Então, assim, até uma dica é escolha o foco que você quer dar nesse momento para você, sabe? Eu acho que essa da meditação mundial é incrível. Então, é você escolher algumas. Como eu posso dizer? Algumas, sei lá, umas 5 pessoas que você fala assim, essa pessoa está trazendo uma mensagem que está me fazendo bem no momento, então eu vou acompanhar. Pode ser uma da sua religião, pode ser uma outra que seja alguma amiga sua, alguma outra que seja falando de um assunto que te interessa nesse momento, como, por exemplo, a gente está falando aqui da organização da casa e outros assuntos, né? Então, assim, se conecta com poucas, mas que você consiga construir uma narrativa com essa pessoa, porque senão você acaba não conseguindo acompanhar todo mundo, você acaba ficando frustrado e às vezes você acaba nem conseguindo aproveitar, e é tanta coisa legal acontecendo, né, Van? Que a gente quer fazer parte, e às vezes a gente não consegue acompanhar. Por exemplo, eu tenho o centro budista que eu frequento, tá fazendo uma programação super intensa, eu não consigo acompanhar tudo, e eu fico, eu queria tanto acompanhar tudo. Mas se eu conseguir entrar e assistir a aula do dia, fazer minha meditação, como eu já fiz hoje de manhã também, então eu já fico super feliz, porque aquele canal eu tô ligada, sabe? Sim. Porque senão a gente acaba só trazendo mais coisa pra gente fazer isso. É verdade. Eu também optei por uma outra alternativa. Eu vou entrar no ano pessoal 7, daqui a 22 dias que eu faço aniversário. E eu já estou muito na vibração do 7. Você, mais do que ninguém, sabe o que é a vibração do 7, né? Sim, meu ano 7. A Érica está me entregando o pessoal está falando que é 23h45. A Érica está dizendo que é 23h35 e 36 segundos, que dá, somando tudo, dá um 22. Que daria um 4 se não fosse um número mestre. Tá? Então,
falar uma coisa, Rebeca, se você puder entrar no meu Instagram depois, só para você ver os posts, falo bastante coisa do 444. Só para concluir o pensamento, Thaís, eu estou muito ligada no tarô. Eu estou preparando um material para os meus alunos e eu entrei assim de cabeça, sabe? E tá vindo muita coisa, assim, muita intuição. E aí, e assim, é tarô e são as letras hebraicas também, que eu estou num momento que é um outro oráculo, né? E aí, por exemplo, hoje, somando a data, dá um 12, que você sabe que é o pendurado, né? Até tem um post também, se alguém quiser ver, tá no meu Instagram também, no feed. Dá um 12 para depois dar um 3. A minha mãe falava muito isso, não sei se você já ouviu essa expressão. Ai, filha, teve que cortar um 12. Eu não entendia o que era cortar um 12, só passei a entender quando eu comecei a estudar tarô. Eu nunca tinha ouvido, mas é Não, ótimo. não, é Conhecendo coisa um pouco do antiga. tarô, ótimo. Os antigos falavam muito isso, eles falavam, sei lá o que é isso, mas a minha mãe falava, cortar um 12, né? Eu sabia que tinha que talvez cortar o 7, mas cortar um 12. Então, assim, cortar um 12 é você sair do pendurado, do enforcado, que na verdade é um pendurado, né? E buscar a redução dele, que é o 3, que é a criatividade, a expansão, o crescimento. Legal. Então, a data de hoje, 444, vai dar um 3. Então, assim, é um dia universal, né? A redução dele, a vibração dele é uma vibração universal 3, mas você passa pelo 12. E eu acho que o pendurado é a carta que retrata muito esse momento que a gente está. E na sequência, alguém aqui da audiência está falando, né? A redução é a imperatriz, né? A sequência do pendurado é a morte no tarô. Mas que a gente sempre fala, não é uma morte física necessariamente, né? É uma grande transformação. Então, eu acho que é o que o planeta está passando. Então, amanhã, às 19 horas, eu quero fazer uma live para falar de um insight que eu tive, que foi justamente essa questão do 13 que vem depois do 12, que é o The Day After, né? Então, e tem muito a ver com... Você sabe que tem uma letra hebraica que vale 40, né? É a letra Mem, equivale ao nosso M. E ela fala muito das questões da quarentena. Tudo que envolve 40, cabalisticamente, tem uma transformação profunda. Então, amanhã eu vou falar sobre isso às 19 horas. E aí eu falei, eu vou fazer a minha meditação aqui no meu cantinho, junto com todo mundo, hoje, né? E amanhã eu quero contar isso para as pessoas a título de agregar mais alguma coisa que eu recebi, assim, eu preciso passar isso, né? E assim, estou muito tarô, estou muito na vibração do tarô. E já que você está entrando no ano 7, não sei se você tem aí na sua... Você deve ter, que é um livro super conhecido, que é aquele Tarô e Yang e Tarô, uma coisa assim, que é a abordagem junguiana do tarô. É sensacional esse livro. Bom, eu tenho esse livro. No seu ano 7. A gente está até manuseando ele esses dias. É Jung e Tarô, né? Esse, né? É esse mesmo. Ó, esse mesmo. Eu amo esse livro. Eu também. É muito legal. E então, também estou nele, e eu gosto muito justamente dessa abordagem arquetípica do tarô, né? Muito mais até do que o adivinhatório, assim. É muito legal. Ai, Thaís, que delícia. Agora falta um minutinho para a gente... Eu tenho medo do Instagram derrubar a gente, mas olha, gratidão imensa, imensa, adorei. Você sabe disso, o quanto nós gostamos de conversar, né? Mas compartilhar a nossa conversa com essa galera maravilhosa foi pleno, foi tudo de bom mesmo. Vânia, eu que agradeço o seu convite. Puxa, você sabe que tudo que você me convidar, eu tô dentro. Então é isso, sabe? Eu acho que toda vez que a gente senta para conversar, mesmo pela internet aqui, a gente consegue bater um papo super legal, que dá vontade de ficar horas falando sobre esse assunto, nunca esgota, né? Porque vamos fazer mais? Vamos, claro.
Então vamos. Sabe, mãe, vou te dar uma ideia. Eu quero falar sobre o ano 4 com tudo isso que está acontecendo. O que você acha dessa ideia? Vamos? Quando? Pode marcar. Semana que vem. Semana que vem? Que dia? Vamos fazer. A gente combina, mas talvez no sábado também. Eu não sei, eu preciso olhar minha agenda. Ver se eu não vou estar viajando, se eu não vou estar fazendo algum curso fora. Se a gente não vai para Liverpool, por exemplo, né? Stonehenge. Pois é. A gente vai sim, a nossa alma vai. É isso aí. Não, vamos fazer sim, Ivan. Eu tô super dentro. A gente vai combinando. Sábado eu achei super legal. Adorei. Sábado é ótimo. Para mim, que é um assim, dia, esse horário é bem legal. É mais um dia que tá todo mundo em casa. E semana que vem é o sábado do feriado, não é? Sábado é legal porque é a questão do sabá mesmo, né? Do dia da espiritualidade. Eu acho super legal isso. Sim. Gratidão para isso. Obrigada. Um beijo grande. Para Érica e para todo mundo que está vindo.